Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou analista CNPI especializado em ações e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai trazer sobre o setor agro e comentar sobre duas principais, ou melhor, três principais empresas que estão aqui nesse setor, que são a Soja 3, no caso a Boa Safra, também vamos falar sobre a 3 Tentos e por fim também vamos comentar sobre a Brasil Agro, a Agro 3. Então fica aqui nesse vídeo até o final para você entender um pouco mais sobre as perspectivas futuras e qual talvez seria a melhor empresa e qual seria talvez a sua melhor característica para fazer um investimento. Antes de mais nada, vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e ganhar mais relevância aqui no YouTube. A gente sabe que em época de crise, a população, não só do Brasil, mas de uma forma mundial, sempre se volta para aqueles ativos que tragam uma sensação de maior segurança. Hoje, no caso, a gente tem esse ativo como reserva de valor, principalmente o dólar. É onde grande parte dos países fazem suas reservas financeiras para utilizar, principalmente quando a economia não vai bem, quando há um cenário de crise econômica, de guerras. Então a gente sempre se volta ao dólar hoje. Mas na verdade isso nem sempre foi assim. Se a gente voltar algumas décadas, até mesmo alguns séculos atrás, a gente viu que no passado a reserva de valor era outros itens. Como no caso já foi o ouro durante muitas décadas e até mesmo as terras também se posicionaram em relação a isso. Inclusive, esses dois, tanto a terra como também o ouro, não deixaram de ser uma reserva de valor. Apenas talvez perderam um pouquinho de popularidade, mas ainda assim as pessoas procuram imóveis para investir, para sentir um pouquinho mais de segurança, porque sabe que existe um ativo físico ali por trás de todo o seu patrimônio. Então, inclusive, isso fez e ainda continua fazendo parte da cultura do brasileiro. Acredito que todo mundo aqui tem algum parente, tem um pai, tem um tio que sempre fala que a melhor forma de você proteger seu patrimônio é justamente através dos investimentos em imóveis. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você tem alguém aí em casa que também fala sobre isso. Mas o que a gente vê, né, que grande parte dessa cultura do brasileiro vem em reflexo de um período de uma alta inflação. Década de 80, 90, inflação galopante, logo depois veio o confisco da poupança, então acabou que quem tinha patrimônio em imóveis acabou em uma situação muito melhor do que quem tinha dinheiro investido, dinheiro guardado em poupança naquela época, que ainda assim rendia muito a poupança. Então sim, o brasileiro já tem um costume muito forte, já muito enraizado em você investir em imóveis. E o que a gente vê na verdade, que grande parte desse sentimento, né, de proteção que vem, acaba que ainda assim a causa disso tudo ainda continua muito relevante. A gente tem visto que a inflação do Brasil ainda continua alta há alguns anos, fechou ano passado em mais de 10%. Em 2021 agora, o próprio presidente do Banco Central admitiu surpresa por ter visto uma inflação que foi a maior para o mês de março, desde quando o Plano Real foi implementado aqui no Brasil. Então, de fato, por mais que esse problema tenha sim diminuído a proporção, talvez em relação aos anos anteriores, mas ainda continua um problema muito evidente, um problema que no Brasil parece que nunca realmente tenha fim. E em terceiro ponto, que a gente vem começando a perceber ainda um movimento muito embrionário, muito iniciante, mas que alguns países produtores de petróleo começam a vender suas reservas também em moeda chinesa. E aí sim poderia ser o princípio de uma derrocada do dólar, mesmo que ainda realmente seja muito iniciante, mas aí talvez isso possa acontecer em um futuro não tão distante assim. Então agora, mais uma vez, talvez os olhos se voltam àqueles ativos que nunca deixaram de ser uma reserva de valor, no caso o ouro, mas aqui principalmente o que a gente vai abordar aqui nesse vídeo de hoje sobre as terras, e principalmente quando a gente fala de terras que estão ligadas ao agro, junta duas áreas que o brasileiro realmente gosta bastante, que é investir em terras e investir no agro, porque o que a gente vê, as perspectivas para esse setor também são fantásticas. A gente vê que de uma forma geral o mundo não mais tem terras agricultáveis sobrando, e somente o Brasil tem terras boas, terras aráveis, e realmente terras que podem servir como alimento para grande parte da população. Então o que a gente vê, que a gente espera daqui para frente, que a cada aumento de população, que a gente fala de aumento marginal de população, o Brasil vai conseguir corresponder a 50% de produção de alimento no mundo. Então o Brasil é sim o celeiro de alimentos do mundo e é uma posição que vai ficar cada vez em maior relevância. Então a gente vê que as fronteiras do agro, cada ano que passam, vão se expandindo. E obviamente nós temos condição de aproveitar essa tese de crescimento. Além disso, começando aqui pelo caso da Soja 3, essa é uma empresa que se aproveita muito bem da tese de crescimento sem necessariamente correr muito risco, porque essa é uma empresa que não atua com as safras em si, então ela não corre risco de uma enchente, de uma chuva, né, muito forte que vem estragar a sua produção, ou de uma seca também muito forte, também pode estragar tudo aquilo que ela produz. Então é uma empresa que aproveita da tese de crescimento sem necessariamente correr os mesmos riscos. E no caso da Soja 3 tem algo ainda muito interessante, porque ela pode se valorizar, ela pode conseguir vender as suas sementes de soja a um preço mais alto quando essa cultura também passa por um momento mais caro, que é exatamente esse momento em que Rússia e Ucrânia estão lá duelando, né, estão em guerra, acaba que os grãos e as commodities de uma forma geral encareceram, então à medida que a soja também fica mais cara, a Boa Safra também consegue vender a sua semente beneficiada muito mais caro. Só que melhor ainda, porque o contrário também pode acontecer, porque justamente quando a soja talvez esteja barata, e aí todo mundo prioriza realmente um ganho de produtividade, você pensa, se o mercado está ruim,
vai ser menos pior para aquelas empresas que têm uma produtividade maior, porque ela consegue aproveitar cada metro quadrado, cada hectare de terra que ela tem. Então até mesmo quando o cenário está muito ruim para todo o setor, a Boa Safra também se protege, porque é justamente assim a hora em que os grandes produtores vão priorizar por um ganho de produtividade através de sementes protegidas. Ou seja, a Boa Safra ela ganha tanto quando o mercado inteiro está bom, porque ela consegue vender a sua soja 3, a sua soja, a sua semente a um preço mais caro, como também quando o mercado está ruim, ela consegue tomar essa tese de proteção, de produtividade aos seus clientes. Então assim, é uma empresa realmente muito protegida e ainda assim uma empresa que consegue ter uma escalabilidade muito maior do que a média do seu setor. O segundo caso que é sobre a 3tentos, a T-TEM3, uma empresa um tanto quanto nova na bolsa, também fez seu IPO recentemente, assim como a Soja 3, e essa é uma empresa que além de você mexer nessa parte de beneficiamento de sementes, que é um caso parecido com a da Soja 3, é uma empresa que também faz a parte de misturas de fertilizantes, que também vai muito ligado a essa parte de produtividade do solo, produtividade ali da plantação de cada uma das áreas. E se a gente vê, os fertilizantes também estão em alta, porque há uma produção muito limitada no mundo, então a oferta de fertilizantes é muito limitada, enquanto que a demanda cresce. Inclusive agora também, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que são dois países produtores e comercializadores de fertilizantes, acaba que o preço subiu bastante. Então as poucas empresas que sobraram, que têm um grande porte de fabricação desses fertilizantes, conseguem cobrar cada vez mais caro os seus produtos. Ou seja, a 3tentos, além de você fazer o beneficiamento, que eu acabei de falar, também é uma área muito interessante, também atua nessa parte de fertilizantes, que inclusive pode crescer ainda mais. O Brasil ainda não é totalmente autossuficiente nessa produção, então é uma companhia que pode se aproveitar muito bem e tomar aqui uma posição bem interessante, né, de mercado aqui para frente. E por fim nós temos a Agro 3, a Brasil Agro, também é uma empresa talvez um pouquinho mais conhecida aqui desse mercado e que tem uma tese aí sim um pouquinho mais diferente em relação às duas primeiras, porque a Brasil Agro, aí sim ela está na fazenda diretamente. Ela tem as suas áreas, né, que ela faz ali a venda, seja de soja, seja de milho, seja de algodão, de cana-de-açúcar, para ganhar realmente nessa venda de quando o grão está muito caro. Também ela consegue se aproveitar muito disso. Mas muito além disso, né, a tese da empresa começa lá atrás. Então ela compra áreas brutas, né, áreas que ainda não foram desenvolvidas, ela monta toda uma estrutura de fazendas e ela começa a fazer a maturação do solo. O solo às vezes demora 4, 5, até 6 anos para você fazer a maturação, para ele realmente ficar muito produtivo. Então é uma empresa que pega aquilo do zero, faz toda a estrutura, ela monta todos os silos, ela liga energia elétrica, ela faz todo o encanamento de esgoto, ela monta a estrutura realmente de uma fazenda e aos poucos ela vai começando a fazer a plantação, o pastoreio para começar a maturar aquela área. E assim que ela vai começando a maturar a área, além dela já poder vender algumas safras que ela começa a colher, ela também começa cada vez mais a agregar valor no seu solo. Então, à medida que isso vai passando, que os solos começam a ficar mais maduros, a empresa começa a fazer agora a venda daquele mesmo terreno que ela antes tinha comprado, o terreno bruto. Então ela ganha, seja na venda do grão, mas também principalmente aqui os grandes ganhos extraordinários da empresa vêm principalmente quando ela consegue vender suas terras. E isso é muito interessante porque, por mais que talvez não sejam ganhos lineares, né, já que nem sempre ela consegue vender suas terras, mas quando ela vende, surge realmente uma quantidade de receita muito grande e aí ela pode virar uma grande empresa distribuidora de dividendos quando ela faz essas vendas muito grandes, muito relevantes. Inclusive o que a gente vê é que essa empresa tem uma expertise, um know-how muito acentuado nesse mercado imobiliário do agro. De um ano para o outro, de 2020 para 2021, essas terras valorizaram em mais de 70%. Então é uma empresa que realmente entende de como o agro funciona, até porque essas terras, também é importante de ressaltar, que essas terras que ela compra também são vendidas com base na própria precificação. Então se a soja subiu de preço e aquela área está sendo plantada soja, acaba que aquela venda de fazenda também acaba tendo uma posição, uma precificação maior. Então é uma empresa que é muito esperta, realmente sabe antecipar os ciclos de mercado e mais do que isso, entende do momento certo, né? Entende dos trades do mercado imobiliário do agro, que poucas empresas têm essa mesma expertise. Então que hoje a gente falou sobre 3 principais empresas, que no caso é a Soja 3 e a Brasil Agro, também a 3tentos. Queria saber agora de você qual é a sua opinião, qual das 3 empresas você mais gostou. Deixa aqui nos comentários. Além disso, se você gostou desse vídeo, vou te pedir em troca um like, uma inscrição no canal, porque é assim que você ajuda meu canal a crescer e ganhar mais relevância aqui no YouTube. Eu agradeço muito a sua atenção e espero você lá na próxima. Valeu!